Gravando. Bom, hoje eu vou começar falando sobre as forças políticas. Eu vou explicar para você o que aconteceu nesse período regencial que acabou levando a essas revoltas e por que essas revoltas não tiveram sequência. Desculpa. Então, nessa primeira parte aqui, ó, eu vou fazer a leitura com você sobre as forças políticas e na segunda parte eu vou começar a conversar sobre a Primavera dos Povos que não aconteceu no Brasil. Eu vou te explicar o que foi, qual é a ideia da Primavera dos Povos e por que ela não aconteceu no Brasil, tudo bem? Só para te deixar avisada, como eu estou usando a internet do meu celular aqui, eu tive um probleminha com a internet fixa, né? Não sei se é assim que fala. Se cortar o que eu esteja falando, você pode pedir que eu repita, tá bom? Tá. Então tá. Então vamos lá. O som, a altura está numa boa? E? O som tá dando para me ouvir numa boa, né? Uhum. Então tá. Então primeiro eu vou explicar o que foram essas forças políticas. As forças políticas que desencadearam no primeiro momento as revoltas regenciais se encontraram nas disputas políticas entre os liberais moderados. O que isso significa, Lana? Eu vou acabar repetindo, porque eu já conversei isso com vocês e eu acho que você já entendeu. E essas forças políticas, elas acabaram tendo mais força do que a própria vontade liberal dos líderes, dos fazendeiros dessas províncias de se desvencilharem no Brasil. Qual era o medo desses fazendeiros? Qual era o medo desses líderes provincianos? Aí, o medo deles era que o povo, a grande massa, principalmente de escravos, se juntasse a essa luta e a partir do momento que eles percebessem a força que eles tinham, eles pudessem também acabar com a escravidão no Brasil. Então, esse medo de perder o controle sobre a grande massa da população brasileira fez com que esses grandes fazendeiros não aderissem a guerras mais incisivas, a guerras que fossem por mais tempo prolongadas por essa independência. Deu para entender isso? Uhum. Tanto é verdade que o período de independência do Brasil, né, no caso, essa independência que nós tivemos de Portugal, ela foi incentivada por esses mesmos fazendeiros que queriam no início guerra e depois eles perceberam que a guerra não levaria, quer dizer, não levaria a nada não, não os levaria a um comando, e sim a uma tentativa de extermínio da escravidão, tá bom? Então, continuando. Durante os primeiros anos dos governos regenciais, os liberais moderados conseguiram uma vitória importante ao aprovar o Ato Adicional de 1834. Porém, seus efeitos descentralizadores foram criticados devido à radicalidade política instaurada pelas revoltas regenciais. Dessa forma, nesse cenário de radicalização, a regência Una de Feijó ficou numa situação difícil, pois desejava avançar com políticas de descentralização, mas tinha que reprimir as revoltas que explodiam em todo o Brasil, reivindicando uma maior descentralização e autonomia das províncias. Então, o que aconteceu? Qual foi o grande problema? Durante esse período do governo regencial, o Feijó ele já estava tentando fazer com que essa descentralização acontecesse. Lembra da regência Una? Então, o Feijó era um desses regentes. E ele tentando fazer com que essa descentralização acontecesse, mas é óbvio que a descentralização ela demoraria a acontecer. Então, acabou que nada disso foi levado à frente. Por quê? Porque nas províncias
ou seja, nesses territórios pertencentes ao Brasil, só que eram áreas mais distantes, como eu já falei, eles não se sentiam parte do Brasil e queriam uma descentralização mais intensa. Eles queriam não depender financeiramente do Rio de Janeiro. Por que depender? Porque eles recebiam dinheiro do Rio de Janeiro? Não. É porque tudo que era produzido nas províncias, tanto do Nordeste quanto do Sul, tinha que ser feito um pagamento de imposto ao Rio de Janeiro. Então, grande parte do que era produzido, eles tinham que dar de mão beijada para a capital. E eles não aceitavam. Tudo bem até aí? Bom dia, Justin. Você entrou no Te Dei bom dia. Bom dia, professor. Tranquilo até aí? Podemos seguir? Homem, sim. Então tá. Ilana, isso tudo acaba sendo uma repetição, né? E aí, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o Brasil, nesse período regencial, ele tinha acabado de sair de um domínio centralizador, de um domínio moderador, né? Esse domínio moderador era o domínio feito por quem? Dom Pedro I. Quando Dom Pedro I vai para Portugal, a ideia inicial, o que esses grandes fazendeiros dessas regiões acreditavam é que essa descentralização aconteceria imediatamente. E não foi o que aconteceu. Por quê? Porque esses líderes que acabaram assumindo a regência do Brasil, eles continuaram, claro que com menos intensidade do que Dom Pedro, mas eles continuaram não defendendo, mas eles continuaram na mesma política de centralização. Essa ideia de Feijó, que era de descentralizar, ela acabou não sendo colocada em prática. Tudo bem até aí? Bom, dando sequência. E aí o que que acontece? Vou passar para cá para poder explicar para vocês que daqui a pouquinho tem uma pesquisa importante para vocês fazerem. E aí o que que acontece? Por que que aqui está o nome A Primavera dos Povos do Brasil? Por que o nome Primavera? Essa ideia de Primavera dos Povos, ela foi criada na Europa pensando, pessoal, no livramento total dos governos absolutistas. Então, o nome Primavera dos Povos, esse nome foi escolhido, isso eu não vou cobrar na prova, claro, mas eu acho legal ficar sabendo. Porque na Europa, depois de qualquer inverno rigoroso, sempre vem primeiro a primavera para depois chegar o verão. Então, na primavera, eles se sentiam livres. Por isso que eles deram o nome de Primavera dos Povos. Porque a ideia de livramento do governo absolutista era como se fosse um princípio de liberdade logo depois do inverno, que seria a prisão, né? Que seria esse aprisionamento aí dos governos totalitários, absolutistas. Só que, infelizmente, no Brasil isso não aconteceu. Por que isso não aconteceu? Enquanto todo o território europeu passava por essa primavera dos povos, passava por essa troca dos governos centralizadores por governo, Atrasada, porém cheguei. bom dia, por governos já escolhidos pelo povo, né, por uma república. Isso acontecendo na Europa e ganhando força, se baseando nas ideias francesas. No Brasil isso teve um freio. No Brasil isso não foi para frente porque Dom Pedro I não deixou. Então, na verdade, eu vou pedir um favor a vocês e quero que vocês marquem, façam uma marcação até aqui, ó. Eu vou explicar para vocês. Tá bom. Quando vocês acabarem de marcar, é só me avisar. Desculpa. Foi?
meninas? Foi. Então, beleza. Bom, só para vocês terem uma ideia, então, essa primavera dos povos que foi baseada nas ideias francesas de república, ela não foi levada à frente no Brasil, porque Dom Pedro I acabou cortando essa ideia. Dom Pedro I declara a independência, apoiado por esses fazendeiros, esses grandes fazendeiros que eu já citei para vocês. Porém, Dom Pedro, por ter sido criado em um regime absolutista português, a ideia dele era que esse regime continuasse no Brasil, só que agora sendo liderado por ele. Então, acaba que o Brasil, durante o período de administração de Dom Pedro I, ele acaba agindo da mesma forma que os portugueses. Só que a única diferença é que nós não devíamos mais satisfação e nem pagamento de impostos ao governo português. Só que tudo era centralizado agora no Rio de Janeiro, com o domínio de Dom Pedro I. Tudo bem até aí? Isso você já sabe. O que começa a acontecer a partir daí? Dom Pedro volta para Portugal, como eu já expliquei para vocês, e essa ideia de revolta no Brasil, ela cresce. E ela vai crescendo porque as administrações regenciais acaba gerando na população brasileira uma revolta ainda maior. E essas revoltas, elas começam elas começam a ganhar força e ganhar nome para poder começar esse período de lutas para se tornar independente do território brasileiro. Uma observação que eu acho importante, que eu quero que vocês até anotem, é que esse poder centralizado, infelizmente, ele segue até hoje. Porque se vocês pararem para pensar, esse poder centralizador, ele acontece no nosso país. Por exemplo, qualquer dinheiro que a Prefeitura de Barra do Piraí, independente se é corrupta ou não, eu estou falando disso, todos os governos abaixo da presidência e também independente do presidente que seja, pode ser o Bolsonaro, pode ser a Dilma, pode ser o Lula, pode ser o Fernando Collor de Mello, pode ser qualquer um, esse poder ele fica centralizado nas mãos do presidente e ele distribui as verbas como ele acha correto. É por isso que a política, é por isso que esses políticos acabam indo muito a Brasília, porque eles vão em busca desse apoio. Eles vão em busca desse dinheiro a mais para poder fazer uma obra aqui, outra obra lá, porque se o governo federal não apoia, não libera esse dinheiro, as prefeituras ficam recebendo o valor de sempre. Tudo bem? Então, E fora também o fato de que um projeto, eu estava pesquisando um negócio pro meu avô, do negócio que ele queria saber se tinha sido aprovado. Aí o projeto pode passar por todos os deputados, mas se chegar no presidente, ele pode vetar sim ou não. Então não importa se todos os outros queriam. Se ele quiser, ele pode votar não. Exatamente. Isso envolve muitas coisas, porque, por exemplo, se toda a Câmara e todo o Senado eles aprovam, criam a lei, votam a lei e aprovam. Se chega também no presidente, para o presidente poder sancionar, e o presidente não sanciona, ou seja, não transforma aquilo em lei, o presidente pode perder o apoio da Câmara. Então, qualquer lei que o presidente queira aprovar, a Câmara e o Senado podem também não colocar para votação. Então, fica esse jogo político, entendeu, Ilana? É por isso que o presidente não pode fazer só o que ele quer. Ele tem que saber conversar, ele tem que saber dividir essas ideias aí. É o que está acontecendo com o presidente atual, né? Algumas coisas ele não aceita, mas outras coisas ele precisa da Câmara para poder fazer a aprovação e, justamente por causa disso, ele tenta manter um bom relacionamento com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara Federal, e com, acho que é Alcolumbre, né? Eu não sei se é Davi, eu sei que o sobrenome dele é Alcolumbre, que é o presidente atual do Senado, que são as duas casas que vão
votar a lei e às vezes até mudar algum texto, tá bom? Bom, eu preciso saber se vocês entenderam o que gerou essa revolta nessas, nessas áreas mais distantes do Brasil aqui, ó, na parte norte e nordeste e na parte sul. Vocês entenderam o que gerou? Aham. É importante que vocês entendam também que essas populações não se sentiam parte do Brasil, porque eles se sentiam deixados de lado, até mesmo porque eles se viam como escravos, porque trabalhavam, e na verdade o dinheiro era voltado para onde? Para o Rio de Janeiro. Então eles se viam como escravos, tá bom? Eles se viam, não é que eles sejam, tá? Então, essa revolta contra a administração de Dom Pedro I, acabou levando a tudo isso. Também é importante que vocês entendam que a Primavera dos Povos, que era um acontecimento que estava ganhando muita força na Europa, onde os governos, vamos dizer assim, absolutistas estavam sendo retirados, ou seja, os reis e rainhas estavam sendo retirados do poder e estavam sendo criados parlamentos, e esses parlamentos estavam ganhando mais força. Isso aconteceu na França, isso aconteceu na Inglaterra, tá certo? Então isso já estava... Desculpa o atraso. Bom dia. Isso já estava acontecendo, tá? E no Brasil, quando os liberais tentaram fazer, Dom Pedro logo cortou e não deixou isso acontecer. Bom, Dom Pedro vai embora em 1831, e aí, em 1831, o Brasil é assumido por regente. E eu já expliquei tudo o que aconteceu. O que eu vou pedir a vocês agora? Vocês devem estar vendo esses 4 nomes aqui: cabanagem, balaiada, sabinada e farrapo. O que foi isso, pessoal? Esses foram os nomes dados a cada uma das revoltas que aconteceram no Brasil durante o período regencial. Vocês podem ver que todas elas aconteceram em datas próximas. Então, uma dica para vocês: eu não vou cobrar a data inicial, ou seja, quando começou cada uma. Por exemplo, Farrapos, 1835, Sabinada, 1837. Eu não vou cobrar a data do início e não vou cobrar a data do término. Mas é importante que vocês saibam o período que isso aconteceu. E o período de acontecimento dessas revoltas foi durante o período regencial, ou seja, quando nós não tínhamos nenhum líder, nenhum imperador, nem Dom Pedro I, nem Dom Pedro II. Ou seja, foi de 1831 até 1840. Tudo bem? É claro que Dom Pedro II, quando ele assume, ele teve que dar uma continuidade nessa batalha, tanto que Farrapos com a data de 1845 e a balaiada com a data de 1841, ele, Dom Pedro II, acabou pegando uma partezinha. Ok? Deu para entender isso? Deu. Ótimo. Qual é a atividade de hoje? Que vai pegar tanto o finalzinho dessa primeira aula nossa, quanto a próxima aula. E aí eu vou deixar vocês livres para fazerem essa atividade. Eu quero que no caderno de vocês façam, não um resumo, mas eu quero que vocês expliquem todas as características. Isso tem na própria apostila, tá? Eu quero que vocês me expliquem todas as características no caderno e vocês vão tirar foto para poder me mandar ou por e-mail ou pelo zap. Vocês vão me explicar o que foi a cabanagem, aonde aconteceu, por que aconteceu, quais foram os líderes. A mesma coisa na balaiada, a mesma coisa na sabinada e a mesma coisa nos farrapos. Tudo bem? Tá bom. Pode te enviar de hora. Então, eu vou deixar vocês fazerem até o final do dia.
porque não é que é bastante coisa, mas vocês vão ter que fazer uma leitura e dessa leitura vocês vão ter que fazer um resuminho. Essa já é a segunda atividade avaliativa de história. Então, façam com calma. Preciso que vocês me mandem isso até o final do dia. Tudo bem? Os nomes estão escritos na apostila? Sim, estão. Vou até mostrar aqui para vocês. Ó. Começa, depois da explicação que eu dei da Primavera dos Povos, começa aqui, ó, na página 70. A cabanagem. Depois vem a Farroupilha, lá no sul. Até na página 71. A Sabinada. E por último, a Balaiada. Tá aqui. Existem nomes importantes, pessoas que fizeram parte. Então eu vou pedir a vocês que leiam o que está no livro, claro, para vocês poderem fazer o resumo que eu pedi, mas se quiserem dar uma olhadinha na internet, podem olhar também, tá bom? Tá bom. Isso daí, pessoal, já está valendo 50 pontos. Então vocês fizeram um exercício que estava valendo 30, esse aí está valendo 50, ou seja, vocês já vão ter aí um somatório, quem fez tudo certinho, eu ainda não passei a nota, já tem um somatório de 80 pontos. Vai ficar faltando mais um trabalho de 20 para poder somar 100. E depois fica faltando só a prova e o teste. Tá bom? Tá bom. Então, Tá pessoal, bom. divirtam-se e fiquem com Deus. Até. Lembrem-se que é para fazer no caderno, tá?